Notícias: um desdobramento que surpreendeu muita gente. Deolane Bezerra tentou esconder por muito tempo, mas o advogado Armando Escudeiro revelou tudo nesta sexta-feira, dia 10. Mas antes de aprofundarmos a notícia, quero lhe desejar bem-vindo ao canal Revela Brasil. Sinta-se cumprimentado, inscreve-se no canal, deixa o seu comentário, partilha a notícia para alcançar mais pessoas. Presta atenção e acompanha a notícia. Recentemente, a influenciadora digital Deolane Bezerra deu um novo passo em uma antiga batalha judicial contra o advogado Armando Escudeiro. A coluna Fábia Oliveira trouxe, com exclusividade, informações sobre o desdobramento dessa polêmica que já dura mais de 2 anos. Em 2022, Armando Escudeiro ganhou notoriedade ao publicar um vídeo que chocou muitos. Nele, ele acusava Deolane de estar supostamente envolvida com o primeiro comando da capital e de realizar atividades ilícitas, descrevendo de forma pejorativa que ela lavava dinheiro como se estivesse lavando roupa. O advogado não se limitou a fazer acusações. Em tom de previsão, alertou que a influenciadora poderia ser presa a qualquer momento, sugerindo que seus ouvintes registrassem essas declarações. Revoltada com as alegações, Deolane processou Escudeiro, pedindo uma indenização de R$50 mil por danos morais. Em outubro de 2022, a situação parecia favorável para a influenciadora, quando a juíza responsável pelo caso concedeu uma liminar, que obrigava o advogado a remover o vídeo de suas plataformas. Contudo, após essa decisão, os ventos começaram a mudar. De acordo com informações recentes, até dezembro de 2024, Deolane não havia conseguido que Armando fosse formalmente citado, um passo crucial para que o processo avançasse. O advogado, por sua vez, se mostrava cético e até debochava da situação, afirmando não temer processos, e que os R$50 mil pedidos eram uma quantia irrisória para ele. Ele ainda fez comentários insinuando que estava aguardando a saída de Deolane do reality show A Fazenda para se pronunciar. Após quase 2 anos de tentativas frustradas de citação, que incluíram endereços diversos, e até mensagens via WhatsApp, Deolane decidiu que era hora de mudar a estratégia. No dia 11 de dezembro de 2024, ela protocolou um pedido para que Armando fosse citado por edital, uma medida que poderia acelerar o andamento do processo. Para justificar essa solicitação, a influenciadora utilizou as próprias falas do advogado contra ele. A possibilidade de uma citação vitalícia pode significar um novo capítulo nesta disputa judicial. Caso a justiça acate o pedido de Deolane, a ação poderá finalmente avançar, levando a um desfecho esperado por muitas partes. É importante ressaltar que, embora Deolane tenha enfrentado sua própria turbulência legal, incluindo uma prisão por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro no ano anterior, isso não isenta Armando Escudeiro de responder pelas acusações que originaram a ação judicial. Assim, a expectativa é alta para o que os próximos dias trarão para essa disputa, que misturou questões pessoais e profissionais, envolvendo a vida de figuras públicas, que continuam a chamar a atenção do público e da mídia. A disputa entre Deolane e Escudeiro também toca em um fenômeno contemporâneo, a cultura de cancelamento. Esse movimento, que ganhou força nas redes sociais, envolve a ostracização de indivíduos por comportamentos ou declarações consideradas inaceitáveis. No caso deles, a polarização é evidente, com Deolane sendo apoiada por seus fãs e Escudeiro desafiando a situação com ironia. Os seguidores de Deolane podem ver sua luta como um ato de resistência contra a injustiça, levando a um aumento do apoio e do engajamento em suas plataformas. Por outro lado, a reação de Escudeiro pode atrair um público que valoriza a provocação e o desafio às normas sociais. Isso cria um ambiente onde a opinião pública pode mudar rapidamente, dependendo de como cada parte se posiciona e se comunica com seus seguidores. As redes sociais desempenham um papel crucial na formação da narrativa em torno desse caso. A viralização de conteúdos, sejam eles favoráveis ou contrários, pode influenciar não apenas a percepção pública, mas também a resposta legal. A forma como Deolane e Escudeiro utilizam essas plataformas pode impactar diretamente o resultado da disputa, mostrando como a comunicação digital pode ser uma arma de 2 gumes. Para Deolane, essa batalha judicial é uma luta pela imagem. Como influenciadora,
sua reputação é sua moeda de troca. Cada movimento que faz, cada declaração que emite, é amplamente analisado e debatido. A possibilidade de um desfecho favorável não significa apenas uma vitória legal, mas também uma reafirmação de sua posição no cenário da influência digital. A construção da narrativa em torno do caso é vital. Deolane precisa não apenas se defender das acusações, mas também reverter a imagem negativa que foi criada por Escudero. Isso a leva a adotar uma postura ativa, onde sua voz e a maneira como se comunica são fundamentais para moldar a percepção pública. Essa estratégia pode incluir declarações nas redes sociais, entrevistas e a mobilização de seus seguidores para que se posicionem ao seu lado. O desfecho desse caso poderá ter implicações significativas para o futuro das interações entre influenciadores e advogados, além de influenciar a maneira como as figuras públicas se comportam nas redes sociais. Se a justiça decidir em favor de Deolane, isso pode servir como um alerta para outros profissionais e influenciadores sobre os limites da liberdade de expressão e a responsabilidade que vem com a exposição pública. Um veredicto favorável para Deolane pode estabelecer um precedente legal que reforça a ideia de que figuras públicas são vulneráveis a processos por difamação e que declarações irresponsáveis podem ter consequências sérias. Isso pode resultar em uma mudança no comportamento dos advogados e influenciadores, promovendo uma comunicação mais cuidadosa e ponderada nas redes sociais. A disputa entre Deolane Bezerra e Armando Escudeiro é um microcosmo das tensões e complexidades da sociedade digital contemporânea. À medida que essa batalha se desenrola, ela não apenas reflete a luta pessoal de Deolane, mas também levanta questões cruciais sobre a ética, a responsabilidade e o papel das figuras públicas no mundo conectado. O resultado desse caso poderá ressoar além dos envolvidos, influenciando a maneira como a sociedade lida com a liberdade de expressão, a reputação e as consequências das palavras em um cenário digital em rápida evolução. A batalha judicial entre Deolane Bezerra e Armando Escudeiro não é apenas uma questão de honra ou danos morais. Ela toca em temas mais amplos, como a responsabilidade das figuras públicas em suas declarações e o impacto que isso pode ter na reputação e na vida pessoal de indivíduos. O vídeo publicado por Escudeiro não apenas gerou controvérsia, mas também levantou questões sobre a liberdade de expressão e os limites desse direito na esfera pública, especialmente quando envolve acusações graves que podem manchar a imagem de alguém. A cobertura da mídia tem sido um fator importante nessa disputa. Desde o início, o caso ganhou destaque em várias plataformas, o que, por um lado, aumentou a notoriedade de ambos, mas, por outro, também trouxe uma pressão adicional. Deolane, conhecida por sua presença marcante nas redes sociais, não hesitou em usar a atenção da mídia a seu favor, transformando a situação em uma narrativa que ressoasse com seu público e seus seguidores. Armando Escudeiro, por sua vez, se posicionou como um provocador. Suas declarações irônicas sobre a ação judicial e a quantia pedida por Deolane demonstram uma postura de desdém. Essa atitude pode ser vista como uma estratégia para manter sua imagem de advogado destemido e seguro, mas também levanta questões sobre a ética profissional. A forma como ele se refere ao caso sugere que ele pode não estar levando a sério as implicações legais de suas ações, o que pode ser arriscado em um campo onde a reputação é tudo. Para Deolane Bezerra, essa batalha judicial não representa apenas um desafio jurídico, mas também um teste de resistência pessoal. A influência que ela exerce sobre seus seguidores é significativa, e a forma como ela lida com essa situação pode impactar sua imagem e carreira. A pressão para se provar vitoriosa pode ser intensa, especialmente considerando as circunstâncias em que sua própria vida legal se complicou com a prisão por suposto envolvimento em atividades ilícitas. O pedido de citação por edital é um passo relevante, mas também pode trazer novas complicações. Se a justiça atender a essa solicitação, o caso poderá finalmente avançar para a fase de julgamento, onde provas e testemunhos serão examinados. Isso não apenas poderá trazer à tona mais detalhes sobre a relação entre Deolane e Armando, mas também estabelecerá um precedente sobre como as figuras públicas devem se comportar em relação a declarações que podem afetar a vida de outros.
A disputa entre Deolane Bezerra e Armando Escudeiro é um microcosmo das complexidades do mundo das redes sociais e da influência digital. À medida que a sociedade navega por um cenário onde as linhas entre a vida pública e privada estão cada vez mais borradas, casos como esse ressaltam a importância de uma discussão crítica sobre ética, responsabilidade e as consequências das palavras. O desfecho dessa batalha judicial promete ser um marco não apenas para os envolvidos, mas para todos que observam e participam desse novo cenário social. A batalha judicial entre Deolane Bezerra e Armando Escudeiro transcende o âmbito pessoal, refletindo uma mudança nas dinâmicas sociais contemporâneas, especialmente nas interações entre influenciadores digitais e o público. Deolane, como influenciadora, representa uma nova geração que utiliza plataformas digitais para se conectar e influenciar suas audiências. Sua luta contra as acusações de Escudeiro não é apenas uma questão legal, mas um símbolo da luta contra a desinformação e a calúnia que podem ocorrer no espaço virtual. A situação sublinha a responsabilidade que figuras públicas têm ao fazer declarações sobre terceiros. No caso de Escudeiro, suas palavras não apenas mancharam a reputação de Deolane, mas também levantaram questões sobre o impacto que esse tipo de retórica pode ter na percepção pública e na vida real das pessoas. A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas quando usada de forma irresponsável, pode levar à difamação e danos irreparáveis. Os seguidores de Deolane, muitos dos quais são jovens e influenciáveis, podem interpretar essa batalha como um exemplo de resiliência e justiça. Seu engajamento em um processo judicial pode inspirar seus fãs a questionar e desafiar narrativas prejudiciais, criando uma base de apoio que pode ser poderosa nas redes sociais. Por outro lado, a ironia de Escudeiro pode ressoar com aqueles que veem a disputa como uma forma de entretenimento, destacando a polarização nas reações do público. Do ponto de vista legal, o pedido de citação por edital representa uma tentativa de Deolane de contornar as dificuldades enfrentadas para notificar Escudeiro. Essa estratégia, se bem-sucedida, pode estabelecer um precedente importante sobre como casos de difamação e responsabilidade de figuras públicas são tratados no sistema judiciário. A postura de Armando Escudeiro também levanta questões éticas dentro da profissão jurídica. Advogados têm a obrigação de agir com integridade e consideração pelas consequências de suas palavras e ações. O fato de ele ter ridicularizado a situação pode prejudicar sua credibilidade e a confiança do público na profissão como um todo. Isso destaca a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre a ética na advocacia e o papel que os advogados desempenham na sociedade. A Justiça, ao avaliar o pedido de Deolane, terá a responsabilidade de balancear a liberdade de expressão e a proteção contra a difamação. A decisão que tomarem não só impactará as partes envolvidas, mas também poderá influenciar como casos semelhantes são tratados no futuro. A forma como a Justiça lida com essa situação pode sinalizar para a sociedade a importância de respeitar os direitos individuais, mesmo em um ambiente tão dinâmico e volátil como as redes sociais. A disputa entre Deolane Bezerra e Armando Escudeiro é mais do que uma simples batalha judicial. É um reflexo das complexidades da era digital e das responsabilidades que vêm com a fama e a influência. À medida que a sociedade avança, é crucial que tanto os influenciadores quanto os profissionais do direito considerem as implicações de suas ações e palavras. O resultado desse caso pode servir como um guia para futuras interações entre figuras públicas e a justiça, moldando a forma como a ética, a responsabilidade e a liberdade de expressão coexistem em um mundo cada vez mais interconectado. Fiquem sempre atualizados a partir do nosso canal. Até a próxima!